Olá, moçada. Vamos, então, dar continuidade aqui à nossa aula falando sobre os modelos atômicos, né? A evolução histórica dos modelos atômicos, falar um pouco sobre estrutura atômica, né? Mas nesse momento, mais especificamente, a questão dos modelos, tá? Fiz aqui um breve apanhadinho da aula passada, do vídeo passado, só para a gente dar continuidade, tá bom? E aproveito aqui a oportunidade, né? E peço a todos que divulguem esse canal, gente. O canal leva aulas gratuitas de química aí, né? Para muita gente. Então é importante que chegue ao máximo, né? O maior número de alunos possíveis. Tudo bem? Aproveite também que se inscreve aí no canal, né? Deixa lá o seu like nos vídeos, deixa os vídeos rolarem até o final, é importante, porque isso por si só já ajuda a divulgar o canal. Tudo bem? Se inscrevam no canal, é importante isso aí, porque o próprio YouTube se encarrega de mandar adiante a mensagem. Tudo bem? Sim, nós falamos aqui, gente, sobre o modelo atômico de Dalton, né, que ficou conhecido como bola de bilhar. Na verdade, a gente falou a teoria atômica de Dalton como um todo, né? Mas segundo Dalton, o átomo seria uma esfera maciça, homogênea, indivisível e indestrutível. Aqui ainda se considerava o átomo indivisível, tá? Quando veio o modelo de Thomson, após a descoberta dos elétrons, aí Thomson disse que o átomo seria uma esfera positiva, né, onde estariam encravados, incrustados os elétrons, que são as partículas negativas. Por isso foi conhecido como pudim de passas, né? E aí atribui-se a Thomson a descoberta dos elétrons, a própria sugestão da divisibilidade, né, do átomo. O átomo é sim divisível, tá? A questão da natureza elétrica da matéria, positivo, negativo, tá bom? E depois é o modelo de Rutherford, que também, sem dúvida nenhuma, é um grande salto nesse estudo aí da estrutura atômica, tá? Porque, sem dúvida nenhuma, para a época, foi um grande desenvolvimento esse modelo de Rutherford, né? Rutherford, através daquele experimento lá com as partículas alfa, né, ele já usou a radioatividade em seu modelo, ele concluiu que o átomo ele tem um núcleo central positivo, onde estão os prótons, e ao redor desse núcleo giram os elétrons, né? Assim como os planetas giram em torno do Sol, os elétrons girariam em torno do núcleo. Essa foi a sugestão, né, de modelo atômico, sugestão de átomo que Rutherford, né, propôs. Tá bom? Por isso que esse modelo ficou conhecido como modelo planetário. E aí a gente já fala de núcleo atômico, né? O átomo, entre esse núcleo e os elétrons, haviam grandes espaços vazios. O próprio Rutherford, a gente chegou a fazer calcular esse valor relativo do núcleo em relação ao átomo e concluiu que o átomo seria aí da ordem de 10 a quarta a 10 a quinta vezes menor do que o próprio átomo, né? Como se fosse uma pequena bolinha lá no meio de uma grande esfera dessas, tá bom? Até quem compare algo do tipo, é como se a gente colocasse uma bolinha de ping-pong no centro de um estádio de futebol, né? E o estádio todo fosse o átomo, aquela bolinha lá seria uma bolinha de ping-pong, às vezes não é grande, né? Uma bolinha de gude, né? Tá? Só para vocês terem uma ideia de quanto espaço vazio existe nesse átomo. Tá bom? Mas nós entramos em detalhe, qualquer coisa volta aí no vídeo, a gente vai deixar aqui na descrição, tá? O vídeo anterior, onde nós falamos sobre esses modelos. Tudo bem? Depois disso, e aí às vezes é bom destacar, né? Qual foi a grande contradição do modelo de Rutherford, né? Rutherford ele não soube explicar por que os elétrons não se chocariam com o núcleo, né? Na época já se conhecia o chamado princípio de Maxwell, né? Que toda carga elétrica em movimento perde energia, emite energia. Então, por essa teoria, já que o elétron é uma carga negativa, né? Uma carga elétrica, e ele estaria em movimento em volta do núcleo, tá? Então é como se fala, o elétron deu uma volta em torno do núcleo. A próxima volta já teria menos energia, então seria uma voltinha menor. E isso iria espiralando, 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 e o elétron se chocaria com o núcleo. Isso não ocorre, né? E aí, Rutherford, explica. Aí ele não soube explicar, né? Essa talvez tenha sido a grande contradição do modelo de Rutherford. Só que bem aí também a gente tem um divisor, né, de água. Na verdade, até Rutherford é o que a gente chama de modelos clássicos, né? Eles tentavam explicar o átomo utilizando a física clássica, a física chamada física newtoniana, que a gente sabe que não explica, né? Não é que a física clássica seja errada, não, mas ela não explica esse submundo aí do átomo, tá bom? E aí, então, por isso que o próximo modelo depois de Bohr é o modelo depois de Rutherford, né? É o modelo de Bohr, mas ele já usa a chamada teoria dos quanta
de Max Planck. Tá? Só para lembrar aqui, essa palavra quantum é uma palavra em latim que significa pacote. Tá? Quanta seria o plural de quantum, uma palavra em latim que termina em "m", tem o seu plural feito com a letra A. Um quantum, dois quanta, três quanta, etc. Então, teoria dos quantas seria a teoria dos pacotes? Sim, teoria dos pacotes de energia. Tá? Então, Max Planck traz essa ideia, né? Claro que vários cientistas participaram, inclusive eu coloquei essa foto aqui, né? Porque isso aqui é o Planck, isso aqui é o Einstein, né? Na verdade, tem vários notáveis aqui nessa foto, tá, gente? Esse aqui é o Nernst, né? Nernst, que eu acho que muitos de vocês já devem ter estudado a equação de Nernst lá na eletroquímica, né? Walter Nernst. Isso aqui é o próprio Einstein. Isso aqui é o Planck, né? Esse aqui nada mais nada menos do que Andrews Milinka, né? Que é a quem se atribui, inclusive, uma grande contribuição na descoberta da eletricidade, tá? E esse aqui é o chamado von Loire, né? Não é muito difundido, né, nessas partes que a gente estuda do ensino médio, mas também é importante, tanto que isso aqui teria sido um jantar organizado por ele mesmo, tá bom? Mas Planck deu, né, contribuiu com esses estudos, Einstein participou de todo esse modelo atômico que a gente fala, né, atualmente. Por isso essa foto aqui, então, para deixar registrado. Tranquilo? Então, teoria dos pacotes. Na verdade, gente, teoria de pacotes de energia. Tá? O que diz a teoria dos quantas? Não vamos entrar em detalhe, porque né, realmente não interessa nesse momento aprofundar isso, né, para esse nível de estudo. Mas é interessante simplificar, né, na linguagem do ensino médio ou do básico da graduação, né, a teoria dos quantos, a teoria dos pacotes de energia, diria o seguinte: a energia ela não se propaga de forma contínua, ela se propaga em forma de pacotes, blocos, né, como se fossem pequenos pacotinhos de energia, isso, lógico, numa velocidade muito grande, tá? Mas a energia ela não se propaga continuamente, né, como uma onda. Na verdade, ela se propaga em forma de pacotes, tá? A teoria dos quanta. Depois a gente vai ver que ela tem um valor lá da qual ela é múltipla, né? Um quantum, dois quanta, três quanta, tá? E quem traz essa ideia de energia quantizada para o modelo atômico é Bohr, que é o próximo modelo que a gente vai estudar, tá bom? Uma breve noçãozinha aqui do que seria um espectro eletromagnético, né? Porque a gente ouve muito e vê muito aí nas questões, que foi estudando esses espectros descontínuos do átomo de hidrogênio, que Bohr concluiu aí o que a gente vai já ver. Tá? Mas o que é um espectro? Né? O que é esse espectro descontínuo, espectro de luz, enfim. Tá? Existe um equipamento chamado espectrógrafo, né? Seria isso aqui, tá, gente? Seria uma luz, uma fonte de luz qualquer, nesse caso aqui seria o próprio hidrogênio, tá? Ou uma luz branca, né? Quando se faz, pode se fazer com uma luz branca ou com algum elemento, mas aqui é uma luz. Isso aqui é só uma fenda, né? Uma placa tendo uma fenda meio que para canalizar, né? Para direcionar esse feixe de luz, tá? Esse feixe de luz passa por uma outra fenda e ele vai passar então por um prisma e o prisma decompõe essa luz, tá? E aí o equipamento ele registra, né? Cada onda dessa, cada luzinha dessa que foi separada por cor, né? Se for na região do visível, mas ele separa basicamente ou em função do comprimento de onda ou em função da frequência dessa onda, tá? Espectro é o resultado, né? Seria o impresso, seria o resultado desse experimento que o espectrógrafo te deu. Aqui, por exemplo, a gente teria o espectro do hidrogênio, a gente vê que são apenas algumas linhas, né? A gente teria aqui o vermelho, aqui o azul, o violeta, né? Tá? Apenas algumas cores. Mas se a gente fizesse isso aqui, por exemplo, com a luz branca, vocês sabem que a luz branca é uma combinação de todas as outras luzes, né? Todas as outras cores. Então, quando você faz um espectro da luz branca, o que se observa é um verdadeiro arco-íris. É o que a gente chama de espectro contínuo, né? O que seria esse espectro contínuo, gente? É o espectro da luz branca. Aqui tem todas as cores, né? Que vem do violeta até o vermelho, passando por todas as outras. E vê que não há espaço, né? O preto, né, gente? A cor preta, a gente diz que é ausência de cor. E o branco seriam todas as cores juntas, né? Então, quando passa a luz branca pelo prisma, ela decompõe essa luz. E aí a gente já passa a ver o arco-íris, que ali são todas as cores, né, da região do visível. Tranquilo? Então, o espectro contínuo, o nome já está falando, né? É contínuo, não tem interrupção, não vê que aqui a gente não vê essas manchinhas pretas pelo meio, a gente não vê ausência de cor, né? É algo realmente contínuo, ininterrupto. Quando se faz de um elemento, nós verificamos apenas algumas linhas, apenas algumas cores
por isso que é chamado espectro de linha, ou, né, espectro descontínuo. Tranquilo? A gente teria aqui alguns exemplos, aqui o espectro contínuo, que é o verdadeiro arco-íris, e aqui espectros descontínuos, né, porque são de alguns elementos, do sódio, do hélio, do hidrogênio, tá? Inclusive, certamente vocês já ouviram, todos já ouviram falar do teste das chamas, né, que a gente faz, prepara uma soluçãozinha de algum sal com cátion metálico, molha uma alçazinha de platina nessa solução e coloca na chama, a gente verifica ali surgir uma chama colorida. E cada elemento emite essa cor diferente, né? Aqui a gente tem alguns exemplos, né? O bário, o estrôncio, o lítio, o sódio é uma cor amarela, né? Às vezes, na iluminação pública, em especial iluminações mais antigas, a gente via aquelas lâmpadazinhas amarelas, né? Lâmpada de vapor de sódio. Se você pegar um pouquinho de sal de cozinha e jogar na churrasqueira, quando ela está acesa, vocês veem surgir ali uma chama amarelada. Aquilo lá é o amarelo do sódio, tá bom? O potássio, né? Tem essa coloração um pouquinho, né, meio violeta, aqui o cobre verde, tranquilo? Mas daqui a pouco a gente volta a falar um pouquinho melhor disso, né? Porque o que vai explicar isso é exatamente o modelo de Bohr, tá? Então, o modelo de Bohr, gente, muita gente gosta de chamar de modelo de Rutherford-Bohr. Eu também chamo muito assim, né? Porque reconhecendo todo o trabalho de Rutherford. Falando aqui a grosso modo, é como se a história das contradições lá, né? Rutherford usava a física clássica, então ele não tinha, né, essa noção ainda da física moderna. Essa física depois de Planck, né, foi Max Planck quem muda a física, quem introduz a história da física moderna, né? Depois da teoria dos quanta, a física passa a ser outra, é física quântica, energia quantizada, né? Isso tudo vem daí, tá? Então, quem traz para o modelo atômico essa ideia de energia quantizada é Bohr. Tá? Então, ele faz isso em forma de postulados, mas ele aproveita muita coisa do modelo de Rutherford. Como eu ia falando, a grosso modo, é como se Bohr tentasse explicar as contradições do modelo de Rutherford, já se apropriando, aí, já utilizando, né, os novos conhecimentos de física. Tá bom? E ele lançou isso em forma de postulados. Né? Ele disse o seguinte: o átomo tem um núcleo central positivo, onde estão os prótons. Rutherford também havia dito isso. Os elétrons giram em órbitas ao redor do núcleo, né? O Rutherford já havia dito isso, só que Bohr ele limita bem esse estudo, né? Ele limita e delimita. Ele diz que são órbitas circulares ao redor do núcleo, enquanto um elétron estiver girando numa mesma órbita, ele não absorve nem emite energia, portanto, cada órbita dessa teria um valor de energia, né? Tanto que a gente vai chamar isso depois de níveis de energia, o próprio Bohr calculou isso, tá? Enquanto um elétron estivesse girando numa mesma órbita, ele não estaria nem emitindo nem perdendo energia. Agora, se esse elétron absorve energia, ele fica mais energético, ele vai para uma órbita mais externa, né? Ele vai para uma camada mais energética. E depois ele volta para o lugarzinho dele lá. Ao voltar, ele emite aquela mesma quantidade de energia sob a forma de luz. Tá? Então, os elétrons giram em órbita circular ao redor do núcleo. Enquanto o elétron estiver girando numa mesma órbita, ele não absorve nem emite energia. Ele tem ali o que o próprio Bohr chamou de estágio estacionário de energia. Depois a gente chama isso de níveis de energia, camadas energéticas, né, gente? Por conta desse valor de energia definido, né? Apenas certos valores de raio de energia seriam possíveis para essa órbita, como a gente vai ver daqui a pouco. Tá bom? Então, Bohr calculou isso. Se um elétron absorve energia, ele salta para um nível mais externo, que é mais energético, e quando ele volta, emite luz. Inclusive, isso aí é que explica aquela emissão que a gente viu ainda há pouco. Né? Bota lá, joga um pouquinho de sal na churrasqueira, aparece aquela chama amarelada. O sódio, o íon sódio, está absorvendo energia lá do fogo. Né? Seus elétrons vão para níveis mais energéticos, quando voltam, emitem luz. Se a gente pega um pedacinho de ferro e coloca no fogo, ele fica incandescente, é o ferro ao rubro que a gente fala, né? Absorve energia, depois emite, né? Aqui está a explicaçãozinha, né? O elétron absorve energia, vai para uma camada mais externa, tá? Vai para uma camada mais energética. Faz sentido, né? Se ele absorve energia, fica mais energético. Então, ele vai para uma camada mais energética. Quanto mais externa, a gente vai já ver isso, mais energética é a órbita. Mas ele volta para o lugar dele, porque o lugarzinho dele lá ficou vazio. Ele volta imediatamente, em questão de milionésimos de segundo. Quando ele volta, ele emite aquela mesma quantidade de energia absorvida, ele emite sobre a forma de luz. Tá? E essa luz pode ser visível ou não, na verdade a gente fala na forma de ondas eletromagnéticas, que o próprio Einstein vai chamar isso de fóton, né? O prefixo fóton significa luz, né?
que na verdade é um quantum, ou 2 quanta, é sempre múltiplo desse quantum, tá? O quantum segundo Planck seria esse HF, né, a constante de Planck vezes a frequência, tá bom? Aqui um estudo muito rápido, tá, gente? Não vamos entrar em detalhe, porque realmente são cálculos bastante complexos, tá? Mas, como eu falei para vocês, Bohr, ele calculou a energia do elétron e também o raio, né, de cada órbita dessa. Eu vou tentar dar uma simplificadinha rápida aqui, tá? Porque se vocês verificarem, nós temos aqui, ó, algumas constantes. Esse Z é número atômico, como ele estudou o hidrogênio, o número atômico do hidrogênio é 1. Então, eu posso sumir com esse Z daí, tá? Esse N é o número da órbita, ele numerou a órbita 1, N igual a 1. Depois a gente vai chamar isso de número quântico principal, né? Primeira órbita, N igual a 1. Segunda órbita, N igual a 2. Terceira órbita, N igual a 3, etc. Tá? Esse A0 também é uma constante de raio de Bohr, tem esse valor aqui, né? Aproximadamente 0,53 angstrom. Angstrom equivale a 10 a menos 10 metros. Se vocês quiserem arredondar isso aqui, é aproximadamente 53 vezes 10 a menos 12 metros. 10 a menos 12 metros a gente chama de picômetro. É como eu vou usar aqui para simplificar, tá bom? Então, e essa equação aqui eu poderia simplificá-la dessa forma. 53 vezes n ao quadrado, mas isso vezes 10 a menos 12 metro, portanto, em picômetro, né? Picômetro. Então, n igual a 1, esse valor de raio seria 53. Qual seria o raio da segunda órbita? 53 vezes n ao quadrado. 53 vezes 2 ao quadrado, 212. Vê quando a gente diz que apenas certos valores de raio e de energia são possíveis? Ele calculou isso, gente. Eu teria isso aqui tudo para o hidrogênio, tá? O raio da primeira órbita seria aproximadamente 53 vezes 10 a menos 12 metros. O raio da segunda órbita já seria 212. Entre 53 e 212, nós não teríamos outras órbitas possíveis. Tudo bem? E assim segue, da terceira órbita, da quarta órbita, da quinta órbita, etc. Tranquilo? Como eu falei, não vamos entrar muito em detalhe disso, mas quando a gente diz apenas certos valores de raios são possíveis para essa órbita. E vão vendo que quanto mais afastado do núcleo, maior é o diâmetro, né, dessa órbita, tá o cálculo aí, né, do raio, por aí vocês tiram a questão do diâmetro. Tudo bem? Energia também tem uma equaçãozinha um pouquinho complexa. Tem essa energia, essa constante é zero, que é aproximadamente 2,18 ou 2,17 vezes 10 a menos 18, isso está em Joule. N é o número da órbita, esse valor está em Joule. Tá bom? O próprio Bohr, gente, não vamos entrar muito em detalhe, como eu já falei, mas ele calculou, tá? Qual seria a energia para a primeira órbita? N igual a 1. Então, esse valor dividido por 1 ao quadrado, né, que é o próprio valor. N igual a 2, esse valor dividido por 2 ao quadrado, que é 4. Aqui dividido por 3 ao quadrado, que é 9. Dividido por 16, que é 4 ao quadrado. E assim segue. Tá? Vejam que esse valor é negativo, esse valor de energia aqui. Né? Então, na medida que vai aumentando o valor do N, vai aumentando esse valor negativo, portanto, o resultado, na verdade, vai diminuindo o valor negativo, melhor dizendo, o valor real dele vai aumentando. Aí está comprovado que quanto mais distante do núcleo for uma órbita, uma camada dessas, mais energética ela será. Tudo bem? Gente, isso aqui não sei se vale a pena a gente aprofundar nisso, né? Eu acredito que não, tanto para o início da graduação quanto para o próprio ensino médio. Em química, pelo menos, isso aqui eu estou falando mais para alertar vocês e também vocês tomarem conhecimento de alguma coisa, até para a gente ter certeza de que esses caras realmente estudavam muito, né? A gente faziam muitos cálculos para propor esses modelos atômicos, tá? Existe uma parte da física chamada física moderna, que vocês estudam bastante coisa de átomo, tá? Mas em química isso aqui é mais mesmo para vocês ficarem espertos, tá? Até porque muitas questões, como questões do Enem, ou desses grandes vestibulares, quando vem, normalmente eles te dão algum direcionamento. Mas isso aqui é mais para fundamentar bem o modelo de Bohr, tá? Isso aqui nada mais é do que o que eu já falei antes, de outra forma, né? O elétron absorve energia, vai para uma camada mais externa. Quando ele volta, emite luz. Essa luz pode ser visível ou não. Quando eu falo visível ou não, gente, por exemplo, nós não enxergamos, o olho humano não vê ultravioleta, não vê o infravermelho, não vê ondas de rádio e TV, não vê ondas gama, né, raios gama, enfim, tá? Então, o que eu quero mostrar aqui é o seguinte, ó, esse elétron aqui saiu da primeira camada para a segunda. Quando voltou, ele emitiu essa luz vermelha. Esse aqui já teria pulado da primeira para a terceira. Quando voltou, emitiu esse azul, né, mais claro.
E assim vai, quer dizer, cada salto quântico desse, ele dá uma onda diferente. Comprimento de onda diferente, frequência de onda diferente. O espectrógrafo, ele é um equipamento que mede isso, ele pega cada ondinha dessa, né, organiza, quantifica direitinho e me dá isso um resultado de análise, que é o espectro. Tá? E foi analisando um espectro desse jeito para o átomo de hidrogênio que Bohr concluiu o que concluiu. Isso aqui é a mesma coisa, só que falado de outra forma, mas está aqui ó, a luz vermelha, a azul, né? Um azulzinho mais escuro, aí vai tendendo ali para o violeta, tá bom? Para cada salto desses, um valor de onda diferente, portanto, no caso do visível, uma cor diferente. Tá? A mesma coisa, escrito de outra forma, tá? Tá aqui o nível 1, tá aqui o nível 2, tá aqui o nível 3, tá aqui o nível 4, tá aqui o nível 5, tá aqui o nível 6, etc. Né? O elétron voltou aqui, ó, do segundo para o terceiro, enfim, tá? E aí cada um desses vai me dar numa região do espectro diferente, por isso uma coloração diferente, por isso uma onda diferente. Tudo bem? Como eu falei para vocês ainda há pouco, muitas coisas se explicam aqui pelo modelo de Bohr, tá? E as cores, as próprias cores, né? Por que a gente observa algo vermelho, tá? Esse material vermelho absorve a luz branca e ele emite, né? Os elétrons absorvem energia, vão para níveis mais energéticos, quando voltam emitem luz. E nesse caso emite na região do vermelho, seguido do azul. Os fogos de artifício são exemplos disso, né? O que é um foguetinho desse aí de artifício, né, gente? É um tubo de papelão onde se coloca pólvora e misturado com aquela pólvora ali, bota-se um pouco de sal, de sais metálicos, sais diversos. Quando a pólvora estoura, né? Ela explode, ela libera energia, os elétrons lá dos metais absorvem energia, seus elétrons vão para níveis mais energéticos, quando voltam emitem luz. E aí cada um emite uma coloração diferente. Quando a gente está vendo fogos de artifício, às vezes tem uns deles que são só verde, outros só branco, outros só azul, outros só vermelho, outros são vários juntos, né? E aí, como cada elemento emite numa região diferente, a gente verifica essas diferentes cores, tá? Quando analisa esses fogos de artifício. Tranquilo? Então, como é que se explicam os fogos de artifício? Como é que explica o chamado teste da chama? Como é que explica, né, as lâmpadas, chamadas lâmpadas fluorescentes, o próprio LED, né, que é um tipo de luz, esse L aí do LED, né, um tipo de laser, de luz, né? O laser também é uma luz. Então, muito isso aí se explica pelo modelo de Bohr, tá? Os elétrons absorvem energia, vão para níveis mais energéticos, quando voltam, emitem luz, certo? Então, nós vamos parar esse vídeo por aqui, né? Porque ele já está bem um pouco grandinho aí, tá? Mas aí agradecemos a atenção de todos, pedimos que todos divulguem o canal, né? Que se inscrevam aí no canal, tá? Porque é importante que essas aulas cheguem ao maior número de pessoas possíveis. Curtam os vídeos, ativem o sininho, né? Para serem avisados quando chegarem novos vídeos. Normalmente a gente tem colocado 3, 4 vídeos por semana aí, né? E a ideia é completar toda a química básica, tá? Para deixá-la no canal, disponível para quem queira estudar, ou, né, no caso de alunos, ou indicar para os seus alunos, no caso de professores, tá bom? Então, gente, um grande abraço e até a próxima.